Eu estou impactado ainda com a palavra de quarta-feira da semana passada, com a palavra de domingo até hoje, onde Deus diz que vai restaurar o profético na nossa vida. Sabe, irmão, muita coisa intimida a gente, priva a gente, e a gente volta para o natural, mas Deus quer restaurar o profético na sua vida e na minha. Às vezes é um pastor, às vezes é um dirigente, é um irmão. Aí você vai se travando por causa dessas pessoas. Nós pastores, por causa de outros pastores, por causa de colegas, você vai privando o mover espiritual da sua vida. Agora, aquele sermão de domingo, de quarta-feira, foi o mesmo texto. Que coisa tremenda. Eu estava pensando sobre... até escrevi, rapaz, porque é muito forte, sobre a providência cautelar. Quem estava aqui domingo e ouviu isso? Fala para o seu irmão, Deus está liberando uma providência cautelar para você. Aleluia. Isso é um termo jurídico, né? Vou explicar, porque tem gente que não estava domingo. É quando algum direito seu está sendo ameaçado. Aí você dá entrada na justiça e pede uma proteção. Aí o juiz vai dar uma proteção para você naquela área, seja a área que for. Quando o inimigo vier, você está sentindo que você vai ser prejudicado. Eu estava dizendo para o advogado que eu estava conversando, que o Salmo 91 é uma providência cautelar. É Deus liberando uma palavra para nós, liberando uma proteção para nós. Diga aleluia. Oh glória. Salmo 91, irmãos, é Deus indo na sua frente, dizendo: quer tocar nele, tem que passar por mim. Diga aleluia. Diga: quer tocar nele, tem que passar por mim. Aleluia. Eu estava lembrando de Elias, quando Jezabel falou que ia matá-la. Você lembra? Jezabel falou assim: em 24 horas eu acabo com a sua vida. Diga: em 24 horas. Jezabel falou que ia matar Elias. Passou 24 horas, ele viveu. Passou 1 ano, ele está vivo. Passou 10 anos, ele está vivo. Passou 1000 anos, ele está vivo. Ele está vivo até hoje. Diga aleluia. A Bíblia diz que ela nunca chegou perto, ele foi arrebatado, ele está vivo no céu. Foi um dos 2 homens na Bíblia que Deus tirou dessa terra com vida e tudo. Elias é um. Diga: Deus vai na sua frente. Diga: Deus vai na minha frente. Aleluia. Diga: Deus vai na minha frente. Arabacalavacerbe. Aleluia. Deus vai na minha frente. É uma medida liberada, uma medida cautelar liberada para nós aqui neste lugar. Mateus capítulo de número 7, abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 7. Quem pegou o cartão, diga amém. Quem pegou aqui não era a área que ele queria, igual eu, levanta a mão. E quem pegou aqui era a área que você queria, levanta a mão. Olha que bênção, irmão, você já está, oh glória. Amém. Mas eu quero dizer, quem pegou que não era a área que você queria, levanta a mão, igual eu. Eu quero profetizar que o Espírito Santo está mandando. É de onde você menos espera que virá a sua vitória. Aleluia. É de onde você menos espera que virá a sua vitória também. A vitória vem de onde esperamos, mas também vem de onde não esperamos. Pegou aí? Aleluia. Eu não sei que maldição tem para quebrar, mas Jesus vai mostrar na minha vida dos outros. Eu já quebrei maldição de tudo quanto é jeito, irmão. Meu pai, da minha mãe, da minha avó, do meu tio, principalmente da família da minha mulher, que pode ter vindo, né? Mas se Jesus mandou, eu vou quebrar em nome de Jesus. Fala: tem coisa grande chegando. Aleluia. E eu quero que você vai ler esse texto, e você vai falar para o irmão do lado o que Jesus está falando nesse texto, tá bom? E depois eu dou seguimento. E aí segura o seu cartãozinho aí, caneta na mão, ó. Minha caneta está aqui, ó. A minha está aqui. Eu não venho para a igreja sem caneta. Aqui, ó, domingo passado, quarta-feira passada, Deus falou comigo, está anotado. Eu estou orando em cima dessa palavra. Aleluia. Diga comigo: eu já ouço barulho de muita chuva, chuva de bênção. Ore comigo, de olhos abertos, diga: Senhor Deus e Pai, nesta noite eu clamo mais uma vez o teu sangue. O sangue de Jesus tem poder, e toda maldição, toda seta do inimigo já está caindo por terra, em nome de Jesus. Seta de derrota, de doença, de tristeza,
todo mal está repreendido agora. Eu repreendo, diga, eu repreendo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu vou, eu tenho, eu posso, sim, em nome de Jesus Cristo. Diga, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Diga, maior é Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga, há uma unção, há um mover profético. Diga, esta atmosfera está sendo cheia do poder de Deus. Quem está cansado fisicamente já está sendo renovado pelo Espírito de Deus. Quem está cansado, sobrecarregado, fadigado emocionalmente, diga, milagres já estão se manifestando. Quem está entristecido, amargurado, preocupado, quem está com compromissos a resolver, a contas a pagar, diga, Jesus se chama Jeová Jireh, o Deus da provisão. Diga, meu Deus é El Shaddai. Diga, El Shaddai, o Deus que amamenta, o Deus todo-poderoso, o Deus que cuida. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, pelos anjos do Senhor que já estão neste lugar. Ó Senhor, vai avivando e renovando as vidas aqui hoje. E eu quero, Senhor, não apenas quero crer, mas eu creio, que nesta noite o Senhor está, ó Deus, quebrando grilhões e cadeias do inferno. Senhor, aleluia. Meu irmão, Deus nessa noite está acelerando o processo de calabasto biandaraia. Aquilo que ia demorar 1 ano para conseguir, para chegar, vai chegar em menos de 1 mês. Quem recebe? Quem recebe? Se manifesta quem recebe. Mostra a sua fé quem recebe. Quem está ligado no Espírito, quem está ligado no mover de Deus, mostra a sua fé nesta hora agora. Diga, eu recebo. Glorifica o Senhor. Faz alguma coisa aí em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Diga glória a Deus. Olha para o seu irmão e fala, o diabo vai tentar te parar, mas flua na força do Senhor. Esses dias eu recebi essa palavra de Deus. O Espírito Santo falou comigo assim, você tem moral para ministrar esta palavra. E eu ficava todo tímido. O Espírito Santo falava assim, você tem moral, você tem know-how, você tem capacidade, gabarito para ministrar isso aqui, para falar disso. E eu ficava tímido. É verdade. E sabe o que eu fiz? Por que eu fico tímido? Porque você fica com medo do Gilcimar, você fica com medo do João. Medo não, O Espírito Santo falou, você quer o melhor? Então flua na minha unção, flua no meu poder, não tenha medo do homem. Flua, eu não te chamei para ficar olhando o homem. Aleluia. Nós vamos ler um texto agora, que é a mensagem. Mas você vai ler e você vai dizer para o irmão o que é que Jesus está falando. Quem tem Bíblia aí, diga amém. Quem é crente não tem Bíblia, diga misericórdia. Traz Bíblia, irmão, em nome de Jesus, tá bom? Hoje você vai ficar a pé, porque nem no telão tem. E hoje o Espírito de Deus está comandando para a gente ler a Bíblia. Quem tem Bíblia no celular, diga graças a Deus. Aleluia, não só o WhatsApp viverá o homem, mas da Bíblia. Então, você tem Bíblia aí? Amém. Então, Mateus 7, versículo de 7 a 11. De 7 a 11, eu vou ler, e você vai ler com muita atenção. Depois eu vou dar 1 minuto, e você vai falar o que Jesus está falando, na íntegra, o que o texto está dizendo, sem tirar nem pôr, tá bom? Quem entendeu, diga amém. Aleluia, aleluia. Que tom você está, Luiz? Vitória a Deus dará a mim, eu sei.
de novo Ré. Vitória a Deus já deu a mim, eu sei, pois andei na sua luz, confiei só em Jesus. Vitória a Deus já deu a mim. Vai dar não, irmão, já deu. Há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário. De novo, vamos cantar? Vitória a Deus já deu a mim. Diga, eu sei. Se você sabe, se sua família sabe, é outra coisa. Eu sei. Vitória a Deus já deu a mim. Faz mais cheia. Eu sei. Solta a voz, vai. Pois andei na sua luz, oh glória, confiei, me deflasto, subi de raiva. Eu sei. Agora só para ver se esse irmão acredita, você diz para ele: vitória a Deus já deu a ti. Eu sei. Creia, meu irmão, que eu sei que Ele já te deu vitória nesta noite. O diabo não quer que você pegue, o inferno não quer, mas Deus já deu. Toma posse da sua vitória nesta noite, ao mover da fé, das bênçãos liberadas de Deus. Pois andei na sua luz. Vai. Só quem confia. Você que está em casa, recebe. Está entrando na sua casa agora esse espírito contrário de contenda, aleluia, está saindo da sua casa. Cante, irmão, que Deus está operando nos lares agora. Essa tristeza, arabacébia, essa pessoa que está deitada no quarto com depressão, está sendo visitada pelo Senhor agora. Vitória a Deus já deu a mim, a nós. Canta alto, solta a voz, vai. Pois andei na sua luz e por plefacias, só em Jesus já deu a mim, a nós. Nós sabemos, Senhor, aleluia. Mateus capítulo 7, daqui a pouquinho os homens vão pegar aquela porta daqui a pouquinho e colocar a porta aqui, que nós vamos passar na porta, porque a campanha fala que a porta está aberta, a porta da vitória. A porta de Deus está aberta nesse lugar, e profeticamente nós vamos passar por ela, em nome de Jesus Cristo. Vamos passar por aquela porta que simboliza, é só um símbolo da bênção de Deus na nossa vida. Mateus 7, a partir do 7, diz assim, presta atenção, lê comigo, que depois você vai falar para o irmão aí e para mim também, o que você entendeu desse texto. Diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Agora, olha só isso aqui, irmão, só Deus mesmo, olha isso aqui. O qual dentre vocês, dentre vós é o homem, que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará o quê? Uma pedra. Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas. Dará o quê? Diga boas coisas. Diga coisas boas. Diga dará aos que lhe pedirem. Quer dar mais uma olhadinha no texto? Fala para o seu irmão do lado assim, o que Deus está falando nesse texto? O que você entendeu desse texto? O texto é claro, mas vai, o que Deus está falando? Deus está falando sobre o que nesse texto? Ele começa falando sobre o que? Olha o título, olha a epígrafe do texto aí, olha aí. De que ele está falando? Sem tirar nem pôr, vai.
Isso, fala, vai falando para o seu irmão. Ele está falando de quê? Aleluia. Quem pode falar o que Deus está falando? Rapidamente assim, fala um aqui, outro ali. Eu vou deixar agora, vai ser um culto igual a escola dominical. O que é que Deus está falando? Desse lado aqui, Maria, fala, Maria. Está falando de pedir. Tá bom, tá certo. Quem mais? O que Deus está falando nesse texto? Persistir na busca. Está falando de oração, é isso que vocês falaram, né? É verdade, o epígrafe está dizendo que ele está falando sobre oração. Ele está falando sobre oração. Jesus incita a orar. Ele nos estimula a orar. Ele vai falar de oração. Quando ele começa a falar de oração, o que ele fala? Fale. Ele começa a falar de pedir, de buscar, de achar. Mas é para que a gente deve pedir, buscar e achar? É para ser egoísta? É para a gente ter? É para a gente ser? Diga, não é isso que o texto está dizendo. Diga, o texto está dizendo que é para a glória do nome dele sempre, que é para a expansão do evangelho sempre. Para você entender melhor, diga assim: eu vivo para servir. Qualquer um. Diga, eu vivo para servir. Diga, quem não vive para servir, não serve para viver. A gente vive para servir. Aleluia. Aleluia. Às vezes você não alcança a expectativa do outro, porque o outro distorce o seu propósito de vida. Mas no seu coração Deus está fazendo a leitura. Tem gente que olha para você e fala soberbo, igual fez com Davi. Mas Deus está olhando e falando, não tem nada de soberbo aí. O coração dele é coração humilde. Deus está falando de oração, Ele está estimulando a pedir, mas o quê? Que é para pedir para a glória dele. Agora, quando chega do versículo 9 para frente, teologicamente, de qualquer jeito, eu posso fazer qualquer explicação. Ele vai no profundo. Quando ele está falando assim, pede, que você vai receber, bate, que você vai, a porta vai ser aberta, busque, que você vai encontrar. Quando ele está falando isso, é claro, ele insiste. 3 expressões para dizer que ele atende. Mas quando ele chega no versículo 9, é mais profundo, Jô. Ilza, é muito mais profundo. Ele vai no profundo. Vão comigo, você vai entender. Ele vai no profundo, ele apela. É como se fala, poxa, agora se foi um golpe pesado. Ele faz uma referência. Quem é pai aqui? Pai mesmo, mãe. Pois é, quem ama o filho? Pois é, ele vai e diz assim, você que é pai, se um filho te pedir um pão, você vai botar uma pedrinha no prato dele e dizer, come meu filho. Aí depois ele diz assim, se o filho te pedir um peixe, você vai dar a ele uma cobra, botar uma cobra venenosa no prato dele e falar, come. Aí todo mundo responde o quê? Claro que não. Claro que não. E ele diz, pois é, assim é Deus, e muito mais do que vocês, porque vocês são de natureza ruim. Vocês gostam de fofoca. Quando acontece uma coisa ruim, vocês gostam, a natureza de vocês é egoísta, é egocêntrica, é soberba, vocês precisam ser tratados pelo Espírito, vocês têm a natureza ruim, mas mesmo tendo essa natureza carnal caída, para os seus filhos vocês dão coisas boas, sim ou não? Eles disseram, sim, pois é, muito mais é Deus, Ele vai dar coisas boas, diga coisas boas. Diga coisas boas. O meu cartão aqui foi quebra de maldição. Qual foi o seu? Fale o nome aí, vai. Deus vai dar coisas boas aos que pedirem. Não coisas ruins, coisas boas. Ele diz aqui, eu vou dar coisas boas. Aleluia, diga aleluia. E o último versículo eu deixei agora para o final, o 12. Diz assim, tudo quanto, pois, que quereis que os homens vos façam,
assim fazei vós também a eles. Aleluia. E ele termina dizendo isso. Ele está dizendo que a gente deve orar, que a gente deve pedir, que a gente deve buscar, que a gente deve insistir. E aí eu lembro de Elias lá no Monte Carmelo, insistindo com Deus: manda chuva, manda chuva. Olha o que ele falava: o Senhor me falou que ia chover. O Senhor mandou eu ir a Acabe e me prometeu: vai a Acabe, diga a ele que o tempo da seca acabou. Diga: o tempo da seca acabou. É profético. Diga: o tempo da seca, da esterilidade acabou. Diga: os campos estão verdes. Aleluia. Aí Elias foi e falou com Acabe: Deus falou que o tempo da seca acabou, vai chover. Aí ele vai lá para o monte, dobra o joelho e pergunta para o rapaz: cadê a chuva? Ele falou assim: não tem sinal nenhum de chuva. E Elias começa a orar ali e dizer para Deus: Deus, eu falei que ia chover, o Senhor liberou a palavra dizendo que ia chover, cadê a chuva? Manda chuva. E ele fica ali orando, só falando: manda chuva, Senhor, o Senhor falou. Não tinha chuva. Irmãos, a promessa de Deus está sobre nós, mas nós precisamos lutar para que ela se manifeste no reino físico. Não é de qualquer jeito. Tem gente que a vida dele não muda, é a mesma, mas ele também não luta, ele não sabe guerrear. No mundo espiritual, você não tinha que estar em casa se você pode estar aqui. Você tinha que estar na comunhão dos santos, no meio do povo de Deus. A Bíblia diz assim: alegrei-me quando me disseram, Salmo 122, o quê? Vamos à casa do Senhor. Você já perdeu essa alegria? Deixa Deus restaurá-la na sua vida. Suas prioridades são outras. Ei, coloque alinhamento, faça um alinhamento das suas prioridades. Ele disse: o Senhor falou que ia chover. Deus falou com Israel assim: está vendo essa terra todinha? Eles falaram: é de vocês, pode ir lá e pegar. Aí o que eles falaram? Senhor, está cheio de gigante lá, como é que eu vou pegar aquela terra? Deus disse: vai lá e pega, porque eu sou contigo. Aí eles foram, mas não é sem sabedoria, porque Deus nos deu para nós o Espírito Santo. Por exemplo, suponhamos que você esteja numa crise de depressão. Posso falar sobre isso? Numa síndrome de pânico, passando por esse problema. A promessa de Deus diz que Ele vai te libertar e te curar, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Tem gente de fé aqui que crê no milagre? Quando a crise vem, você procura os caminhos da sua vitória. Entre os caminhos você tem que é como Israel falou: aquela terra é sua, vai lá e conquista. Mas tinha inimigo, ele tinha que conquistar. Então naquele primeiro momento, você precisa ir ao médico, sim. Você precisa tomar, naquele primeiro momento é necessário. Muitas vezes, eu queria que Deus curasse na mesma hora, libertasse na mesma hora, mas não é assim. E eu não me frustro culpando a Deus, culpando o pastor, ou culpando quem quer que seja que o milagre não aconteceu. Eu faço de tudo. Então eu vou ao médico, eu vou ao psiquiatra, eu conto o meu caso, e ele me dá um remédio, e eu começo ali no processo. E eu tenho visto isso acontecer na vida de muitas e muitas pessoas. E aí ele começa, ele não deixa por menos. Ele está em alta crise. Só quem tem esse negócio é que sabe o que é isso. E a gente que trata, a gente conhece um pouquinho. O sentimento é terrível, a luta é difícil. E ele vai e ele toma o remédio. Não quer dizer que Deus não está curando, que Deus não está operando. É naquele momento ele precisa disso. Quem está entendendo, diga aleluia. Daquele calmante, entende? Daquela para baixar assim, os níveis do corpo e ele ficar mais lúcido, porque aquilo incomoda. O ambiente não cabe ele. Ele quer ficar deitado no escuro, não sei o que, então ele corre atrás de tratamento. Ele busca um tratamento natural, terapêutico. Mas ele não baixa a guarda de orar e profetizar. Quem está entendendo? Ah, mas esse não está resolvendo, muda! Se esse método não está resolvendo, fala para o seu irmão, muda. Se pescar de vara não está funcionando, tenta de tarrafa, de rede. Quem está entendendo? Deus falou para Israel, vai lá e pega aquela terra. Mas tinha inimigo. Você lembra que quando Deus mandou Samuel ungir um rei em Israel? Falou assim, vai lá na casa de Jessé e faz o quê? Unge um rei.
que Samuel falou? Falou: Senhor, se eu sair com uma taça de azeite andando para Israel, o rei vai saber e vai me matar. O que Deus falou com ele? Então faz assim: pega a taça, o chifre de azeite, bota dentro da bolsa e guarda. E quando você vai lá, se alguém perguntar, você fala: eu vou fazer um culto. Aleluia. Vou fazer o quê? Fala que vai fazer um culto na casa de Jessé. Você não precisa falar para todo mundo o que você está fazendo. Vai lá, não precisa você dizer. Fala e fala assim: eu vou fazer um culto. E era verdade, ele fez um culto. Mas o objetivo principal ele não revelou. Mas ele mesmo esperneou de Deus. Falou: Deus, se eu for lá vai ter problema. Eu vou ter problema. A gente tem que, para vencer, a gente tem que... Eu me lembro um dia que eu estava conversando com um obreiro nosso aqui, e a coisa não estava boa. Eu falei: o que você já fez? O que você já tentou? O que nós podemos fazer de novo? Não sei o que eu posso fazer de novo. E o que nós podemos fazer do que você já fez, de velho? Mas podemos fazer de novo. Eu acho que eu posso tentar isso aqui de novo, Eu falei: é isso aí. Alguma coisa nós vamos fazer. Porque Deus, está entendendo? Quando Elias falou para o servo dele: sobe lá e vê se tem chuva, se tem sinal de chuva. Elias falou com ele: sobe no mesmo lugar 7 vezes. Vai no mesmo lugar 7 vezes. Ele foi no mesmo lugar, olhava e falava: não tem nada. Na 7ª vez ele falou: tem uma coisinha lá, do tamanho da palma da mão de um homem. Mas sobe no mesmo lugar. Às vezes a gente pergunta a pessoa: o que você já fez? Ele falou: já fiz isso. Disso aqui que você fez, tem uma lista. O que você poderia fazer de novo? Aí ele fala: isso e isso. Às vezes sua vitória está nisso. Quem está entendendo, diga aleluia. Mas você não pode ficar parado. Diga: não pode ficar parado. É verdade, irmão. Imagine se a gente ficar parado. Imagine se você ficar olhando quem foi embora. Se você ficar olhando o que você perdeu. Se você ficar olhando se o tempo está favorável ou não. Imagine. A Bíblia já nos orienta para isso. Nós temos que arregaçar as mangas e partir para cima, se movimentar. Quem está entendendo, diga aleluia. Deus está dizendo aqui: se você quer mal, pede a seu pai e ele te dá. Você dá a seu filho. Quanto mais Deus vai dar a você. Deus vai dar a você. E aí eu estava lendo para encerrar Romanos capítulo 5, versículo 17, a palavra de Deus diz assim: se pela ofensa de um, por meio de um só um, que pecou, e aconteceu essa bagunça toda na terra, essa maldição toda na terra, o homem foi amaldiçoado, a mulher foi amaldiçoada, os meninos foram amaldiçoados, a terra foi amaldiçoada, o mar foi amaldiçoado, os peixes, os aves, tudo. É o que Jesus está falando, Romanos 5,17. Por causa do pecado de um, tudo foi amaldiçoado. Olha o que ele está dizendo. Por causa do pecado de um, reinou a morte. Diga: reinou a morte. Diga: eu fui feito para não morrer. Diga: eu sou eterno. E até meu corpo foi feito para não morrer, para viver para sempre. É verdade. Você tem traços claros disso no organismo. Você tem sistemas de defesas, e não é um só, são vários, em níveis diferentes. Quando vem um tipo de vírus, vai um sistema de defesa. Quando vem uma bactéria, vai outro sistema de defesa. Quando vem um inimigo do seu corpo, de um nível, vai um soldado. Quando vem um batalhão mais forte de inimigo, vai um batalhão mais forte ainda. Sistema imunológico, sistema de defesa do organismo. Você vê traços. Quando você corta, com poucos dias cicatriza, sua pele trabalha para cicatrizar. Você foi feito para viver. Suas células se renovam. Célula do olho, célula do cabelo, célula do todo o corpo, dos ossos, tudo, a unha, tudo. Nasce, morre, vai outras e vem. É uma máquina perfeita criada por Deus. Diga: eu sou eterno. E meu corpo foi feito, o seu, para viver essa realidade. Mas aí, por causa do pecado, olha a Bíblia falando, por causa de um só. Quem é esse um que a Bíblia está falando? Não, Jesus não. Adão.
Adão não, Jesus veio para consertar a bagunça de Adão. Olha o texto, Romanos 5,17. Se pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte. Aí começa, ó. Diga muito mais. Olha, irmãos, muito mais. Muito mais. Não é pouco, nem mais ou menos. É muito mais. Os que recebem o quê? Abundância. O que você entende por essa palavra? Abundância. É quando todo mundo se farta. Quando todo mundo come até não querer mais. E sobra. E sobra. Cai no chão. Você olha e fala, ih, nem quero. Abundância, tem muito. Irmão, foi na abundância que eu, entende? O negócio, rapaz, foi abundância, sobrou, tinha demais. Aleluia, quem está pegando? Ele diz assim, por causa de um reinou a morte, mas muito mais os que receberam a abundância da graça. O que é graça? O que é graça? Diga, eu receber o que não mereço. É favor e é Deus me dá o que eu não mereço. Ele está falando, e o que Deus vai te dar é em abundância. De manhã Ele vai dar, pega aí. De manhã Ele vai dar, de noite Ele vai dar, de tarde também, quando você estiver dormindo também, aleluia. Abundância na vida dessa igreja, na vida daqueles que creem, irmãos. Abundância de graça. E ainda Ele fala assim, abundância de graça, diga abundância de graça, e o dom da justiça. Quem recebe a Cristo tem abundância de graça, o dom da justiça, e vai reinar em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Essa nova geração unida com Cristo tem um novo princípio operando nele, é o Espírito Santo. Há uma relação inseparável de justificação e santificação que opera em nós. As pessoas são dominadas, irmãos, dominadas por vícios. Nós temos o Espírito Santo, a gente tem direito de escolha, e não só o direito de escolha, nós temos a força para não fazer o que Jesus não quer que a gente faça. O Espírito Santo nos dá essa capacidade, irmão. Entende? O Espírito Santo nos dá essa força. Não, eu não quero mais fazer isso, porque isso não agrada o Senhor. Eu não vou fazer mais. Irmãos, nós estamos vivendo o tempo de tomarmos posse dessa palavra. Adão bagunçou tudo, até os animais. Um dia a ferocidade dos animais vai sair deles. Quando a Bíblia fala, escute isso aqui. Quando a Bíblia fala, toca aquela mesma música, Luiz, eu vou cantar ela daqui a pouco. Quando a Bíblia fala que Paulo entrava nas casas, você sabe que Saulo de Tarso, não era Paulo, era Saulo de Tarso. Antes dele converter, ele fazia o que com a igreja? Perseguia. A Bíblia diz que ele matou muita gente. Ele entrava nas casas, pegava mulher pelos cabelos, criança pelos cabelos, homem com uns tapas, arrastava, levava preso. É assim que a Bíblia diz de Paulo. E aí tem uma expressão ali que diz que ele era como um animal, uma fera. Uma fera. E quando você fica vendo as feras, os leões, os animais predadores, você, meu Deus, ele morde, é com a boca mesmo, você está entendendo? É com a boca, ele vai com a boca, ele estraçalha com a própria boca, ele só segura. A gente que é humano, a gente não consegue, entende? É uma coisa até maligna, diabólica, feroz. É isso que é. É isso que Paulo tinha, essa ferocidade. Isso é que aconteceu. Os animais não eram assim. Os animais no paraíso eram vegetarianos. É verdade. Eles não comiam outro animal. No milênio, pega isso aqui. No milênio, onde Cristo vai reinar nessa terra por 1000 anos, aí sim Satanás será preso, lá no milênio. Os animais vão perder essa ferocidade. Não é assim que Deus fez a criação.
Deus fez os animais, estava lá, vivia com Adão, convivia com Adão. Entendeu, irmão? Quem está entendendo, diga aleluia. A Bíblia diz aqui, irmãos, que reinarão em vida com Cristo, num processo de santificação, num processo de santidade, na autoridade do Espírito Santo. Demônio não respeita título. Eu estava lendo o Salmo, e ele estava dizendo assim: a paga desses juízes, a paga desses líderes, que me desconsidera e não se arrepende dos males que tem feito, a paga deles virá. Nós somos impotentes, mas nosso Deus é justo. Você esteja certo. Você acha que um dia, pense bem, você e eu vamos nos arrepender amargamente de pecados que cometemos. Ainda hoje arrependemos, mas quando nossos olhos forem abertos, nós vamos dizer: Senhor, por quê? Como eu fui? É igual o jovem que não estuda. Agora é tempo do jovem fazer o quê? Estudar. Namorar não é namorar, isso é o mundo. Agora é tempo de estudar, fazer amizade, passear. Mas estuda a semana toda e passeia nas férias, passeia no final de semana. Aí passa a vida, ele não estuda, ele para de estudar e vai entrando, ele vai, quando ele chega lá na frente, ele já não tem força mais para estudar. Aí ele se arrepende, ele fala: por que eu não fiz umas 2, 3 faculdades? Por que eu não me formei nisso, naquilo? Eu tinha condições. É um arrependimento. Na eternidade será a mesma coisa. Nós vamos nos arrepender, esses políticos vão se arrepender, esses líderes vão se arrepender, os pastores vão se arrepender, todo mundo. Irmãos, o texto diz assim, que se pela morte de um reinou, pelo pecado de um reinou a morte, muito mais nós vamos reinar, não é em morte, nem depois que morrer. Nossa autoridade está sobre nós hoje. Quem está entendendo, diga amém. Diga: a autoridade de Deus está sobre mim hoje. Olha o que a Bíblia diz, isso aqui é a constituição do céu. Romanos capítulo 5, versículo 17. A autoridade está sobre mim para reinar em vida. Aleluia, aleluia. Muito mais, abundância de graça. Não é pouco, irmãos. A vida com Cristo é uma novidade. Eu digo para as pessoas, eu falo assim: você não sabe o que é servir a Deus, não. Você serve a Deus gemendo. Pega o seu cartãozinho. Você serve a Deus gemendo. Você serve a Deus chorando. Você serve a Deus flertando com o mundo. É por isso que é difícil ser crente. Mas se você entender quem você é em Cristo Jesus, você vai receber abundância de graça. Você vai saber que a vida com Cristo é uma aventura. Você vai entender que a vida com Cristo não tem nada de monótono, muito pelo contrário. Você vai entender os mistérios de Deus. E nessa campanha, aleluia, tem uma palavra que está aqui no meu espírito, irmãos, e o Espírito Santo está mandando falar. Existem pessoas que têm até um nível de vida abençoado, mas não é isso que Deus quer para você. Deus quer mais. Mas pastor, por que se Deus quer, por que Ele não recebe? Porque Ele é acomodado. O Senhor falou isso comigo. Falou: Ele é acomodado. Ele parou ali, Ele acha que já está bom, que já deu, que é isso. Eu quero dizer para você que não é isso. Saia da acomodação. Todo crescimento é necessário se pagar um preço. É necessário sair do conforto, sair da acomodação. O Espírito Santo há de aplicar essa palavra em você. Às vezes a pessoa tem potencial, mas ele não está bom desse jeito. Eu vou ficar desse jeito aqui. E ele esconde o potencial. Ele tem preguiça. Ele é passivo. E aí ele não experimenta melhor de Deus, Luiz. Ele fica ali naquele nível. Mas nessa noite Deus quer tirar-nos da passividade, da letargia, e nos colocarmos no mover profético, para experimentarmos a abundância de Deus. Abundância em todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus. Diga: as portas estão abertas e eu vou passar.